Childish Gambino lançou um clipe recentemente que fez a internet parar. E todo mundo tem todos os motivos possíveis para parar tudo que está fazendo e ir comentar o clipe. Ele tem violência, tem uma coreografia incrível, um trabalho magnífico de fotografia, uma música que não dá para parar de ouvir e, claro, uma porção de referências subliminares. O clipe tá cheio de detalhes que quando você vê a primeira vez dá aquela sensação de opa, eu não sei o que foi isso que eu vi, mas eu sei que eu vi alguma coisa. Em 2 dias o clipe teve 30 milhões de visualizações e em uma semana o clipe da música tá chegando às suas 100 milhões de visualizações. E sim, tá aí mais um vídeo tentando decodificar todas as mensagens desse clipe. E vai por mim, tem muito pano pra manga. Mas a intenção desse vídeo é puramente um entretenimento. Eu quero apontar algumas das referências óbvias, porque algumas coisas são muito interpretativas e não dá pra ter certeza se era realmente isso que as pessoas responsáveis pela obra queriam. Não é porque o vídeo tá cheio de referência que tudo nele é alguma referência. Eu espero já ter assistido o clipe para entender do que eu tô falando. Então, vamos lá. É hora de analisar essa obra de arte que também pode ser chamada de videoclipe. Duas coisas importantes para entender sobre o que é o clipe aqui é que o Childish Gambino é um personagem nesse clipe. Ele é a América. Aqui ele representa os Estados Unidos. Eu vou explicar melhor esse conceito no decorrer do vídeo. O clipe começa em um galpão ou algo do tipo. A música começa e ouvimos o refrão. O coro lembra muito o estilo musical difundido pelo povo negro durante a época da escravidão nos Estados Unidos. Sem a possibilidade de instrumentos, o pessoal costumava fazer da sua voz um instrumento. Um homem negro, careca e com uma enorme barba, aparece com seu violão. Ele se senta e começa a tocar. É ele quem dá o tom de toda a canção que se segue. Eu vi algumas pessoas pela internet argumentando que o ator é muito parecido com o pai de Trayvon Martin, um garoto negro morto em 2012 por um segurança de um condomínio. O caso ficou meio mal explicado, apesar do segurança alegar legítima defesa. Eu, particularmente, acho que isso aí é meio viagem, não sei se foi proposital ou não. Principalmente porque, bem, depois disso o Childish Gambino meio que dá um tiro na cabeça do cara. Eu não sei se isso seria um uso legal da imagem do pai de um garoto que morreu baleado, né? O cara que aparece no clipe é um ator e músico chamado Calvin II. O clipe avança e vemos Gambino de costas sem camisa. Ouvimos então o primeiro verso. We just wanna party, party just for you. Nós só queremos festejar. Festejar só pra vocês. É interessante como ele troca uma palavra na frase e ela ganha um novo sentido. Nós só queremos festejar. Queremos enaltecer nossa cultura. E depois, nós queremos festejar só pra você. Ou seja, a forma como a cultura negra é consumida, ainda que não respeitada. E esse conceito é melhor explorado um pouquinho mais pra frente. E eu vou chegar lá. Gambino está sem camisa, apenas de calça com uma corrente de ouro. Ele tá com uma vibe parecida com a do Fela Kuti, um músico nigeriano. Só que o Fela Kuti não usava essa calça aí que ele tá usando não. Sabe quem usava? Os confederados. A calça que tá no clipe é a mesma do uniforme oficial dos soldados que lutaram na Guerra Civil Americana, e um dos motivos era o fato de eles serem contra a libertação dos escravos depois que Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial. Isso é um fato muito importante pro clipe como um todo. Gambino é um negro com uma roupa de confederado, mas com um estilo totalmente africano. Isso é a América. Gambino é a América. Um povo que ora exalta a cultura africana, para segundos depois tentar destruí-la a todo custo. Mas calma que o clipe vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Gambino vira para nós e começa a caminhar fazendo alguns passos, curtindo a vibe. Ele parece estar adorando a música. E então ele faz essa careta. E ele não fez à toa. Nessa expressão ele está copiando o olho arregalado do personagem Tio Ruckus. Para quem não sabe, o Tio Ruckus é um personagem antagonista do desenho The Boondocks, exibido pelo Adult Swim. O desenho já esteve envolvido em várias polêmicas e acusações de racismo, e o personagem Tio Ruckus explica bem o porquê. O personagem, com esse seu olho arregalado, é basicamente um negro que acha que é branco e odeia negros. Mesmo que em um episódio ele faça um exame de DNA e descobre que ele é 102% negro. O personagem reflete bem essa ideia de um povo que quer odiar negros sem saber que são parte deles, já que adoram consumir tudo que a cultura negra produz. Gambino fica em uma posição esquisita, todo torto, e atira na cabeça do homem. Para em seguida, quando a batida da música muda completamente ganhando um tom mais assustador, falar o verso que irá se repetir várias vezes durante toda a canção. This is America. Isto é a América. Repare a expressão dele enquanto entrega essa fala. Não tem nada de subliminar aqui. Ele olha diretamente para a câmera quando diz e faz isso todas as vezes que repete. Ele quer deixar bem claro que isso é a América.
Mas antes de explicar afinal o que é a América, vamos explicar essa pose dele e alguns outros detalhes importantes dessa cena. Aqui, Gambino copia a pose de um personagem clássico que marcou a história americana, o Jim Crow. Thomas G. Rice foi um dramaturgo americano pioneiro no que hoje conhecemos como blackface. O cara se pintava de preto, colocava um monte de roupas rasgadas e ridicularizava a cultura e costumes dos negros. Jim Crow, ou Jim Corvo, em tradução literal, era um personagem utilizado com esse único intuito: ridicularizar negros. É por isso que até hoje o assunto ainda é um tema sensível para algumas pessoas. Nessa época, tinha um político chamado Andrew Jackson, que tinha algumas propostas um tanto populistas, e Thomas Rice usava o personagem e a música composta por ele, Jump Jim Crow, para tirar sarro. O termo Jim Crow não foi só um termo utilizado para ofender negros, a coisa ficou bem mais séria que isso. O personagem batizou as leis segregacionistas do final do século XIX. Sabe aquela história de que negros e brancos usavam bebedouros separados, bancos no ônibus separados, tinham escolas diferentes? Então, essas eram as leis Jim Crow. Mas voltando para o clipe, depois da morte do homem que tocava o violão, acontece um detalhe bem rápido que provavelmente passaria despercebido para o olho menos atento. Um garoto se aproxima e pega a arma de Gambino. Ele tem um lenço vermelho de seda nas mãos e a toma com todo cuidado para que não arranhe. Em compensação, do outro lado da tela, o corpo do homem é arrastado pelos braços, deixando um rastro de sangue pelo caminho. Aqui é mostrada a discrepância de tratamento. A arma é guardada e protegida com todo carinho, e o corpo do homem negro é arrastado de qualquer jeito. O questionamento que ele faz com essa cena é bastante interessante. Sim, o seu direito de ter uma arma é importante, mas será que a sua arma é realmente mais importante do que a vida de um inocente? Um debate extremamente necessário nesse momento atual em que só se fala disso nos Estados Unidos. A música continua e o ouvimos cantar. Don't catch you slipping up, look what I'm whipping up. Don't catch you slipping up seria algo como não escorrega, não dá mole, não vacila. Ele acaba de te mostrar o que é a América. É uma musiquinha bonitinha pra te distrair, antes de te dar um tiro na cabeça. E em seguida, fala um verso que dá pra interpretar de milhares de maneiras possíveis. É sério, se liga só. Whipping up é uma gíria. Significa fazer alguma coisa e dar certo, ir fundo em algo e ganhar dinheiro com aquilo. Mas essa gíria começou como uma forma de se referir ao ato de produzir pedras de crack, que de certa forma acaba entrando nesse mesmo contexto. Só que whip também é uma gíria para carro, e no exato momento que ele solta esse verso, ao fundo, vemos um carro com alguns jovens aparentemente escutando música alta e pendurados para fora da janela. Mas sabe o que também é whipping, no sentido literal do verbo? Chicotear. Eu vou deixar o resto da interpretação com vocês. Depois ele repete This is America, falando diretamente com você, espectador, e faz um passinho para repetir o verso Don't catch you slipping up. Ou seja, isso é América. Passinho e diversão para te divertir. Mas tem muita coisa acontecendo lá atrás e você não tá prestando atenção, sacou? Em seguida vem algo muito interessante, porque o verso somado ao clipe torna toda essa cena muito complexa. Ao fundo, vemos os jovens continuando a dançar e Gambino está destacado. Cada vez que ele olha para trás, ele copia o movimento que as crianças estão fazendo. Uma alusão a tal apropriação cultural, talvez? Eu acho que não é apenas isso. Chuck Berry era negro. Ele sim foi o pai do rock, mas por algum motivo o pessoal em geral só sabe falar do Elvis Presley. Rap era coisa de bandido, até o Eminem ir parar nos posters de toda menina americana. É a mesma coisa aqui no Brasil, MVB, o Racionais, todos marginalizados. Até o Gabriel Pensador tocar nas rádios e o rap meio que ganhou o aval para aparecer a qualquer momento na TV aberta. Nessa cena, Gambino está claramente copiando a dança dos jovens, mesmo que durante toda a coreografia fique a sensação de que é ele quem lidera e guia a dança. Mas enquanto isso, na letra da música ele está dizendo Isso é América. Armas na minha área. Eu tenho cinto ou algo do tipo. Eu tenho que carregá-las. Ele fala esses versos durante um momento que eu citei, em que copia os movimentos dos dançarinos. Eu acho que isso pode ser interpretado da seguinte maneira. As armas estão por aí e são usadas para violência, queira você ou não. Eu tenho a cinta, o lugar onde carregar a arma, o motivo para carregar uma arma. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que copiar as pessoas que têm armas. É um ciclo sem fim. Armas são usadas para se proteger de armas que são usadas para machucar. Logo depois, mais versos com duplo sentido. This is guerrilla, I'ma go get the bag, or I'ma get the pad. Muito se fala em guerrilheiros aqui no Brasil, mas afinal de contas, o que é uma guerrilha? O nome é um tanto autoexplanatório. É uma pequena guerra,
Diferente das guerras clássicas com tanques, exércitos e milhões de dinheiros de impostos gastos como o governante em questão quiser, uma guerrilha é justamente uma pequena guerra travada com poucos recursos, geralmente civis armados que fazem guerra aos poucos, tentando não virar o centro das atenções. E eu tentei dar um resumo bem resumido aqui, tá? O verso seguinte dá algum trabalho para entender, e eu vou admitir, eu não sei se eu entendi muito bem, mas ele basicamente fala que vai pegar o pacote ou pegar o pad, e pad é uma palavra um tanto complicada de traduzir. Pad é algo como uma superfície lisa, com pouca fricção, mas ao mesmo tempo não é bem isso, porque pad é sempre usado em um contexto específico. Pode ser notepad, que seria um bloco de notas, pode ser floor pad, que seria tipo assoalho, ou pode ser até prescription pad, que seria uma receita para comprar remédio de tarja preta. O que eu entendi desse verso seria algo como escolher entre pegar o dinheiro e se vender a esse jogo do rap atual, ou ir contra tudo isso e enlouquecer, ou ter certa dificuldade na caminhada. Logo depois, vem os versos. Eu sou tão frio, tipo, yeah. Eu sou tão foda, tipo, yeah. Aqui ele faz uma crítica a essa moda meio esquisita do rap, que é a apatia. Antigamente Tupac, NWA, Biggie, toda essa galera cantava sobre uma coisa: emoções. Fosse ela o amor, fosse o ódio, a revolta, o tema sempre era uma emoção. Hoje as letras de rap disputam para ver quem se importa menos. É o cara que usa drogas e não tá nem aí, é o cara que come as minas e não tá nem aí, é o cara que gasta dinheiro e não tá nem aí. Hoje em dia, os rappers escrevem letras sobre não se importar com nada e glorificam a apatia. Ele finaliza o verso dizendo "We gon' blow like yeah". Blow aqui pode ser entendido como explodir, mas ainda assim com duplo sentido. Pode ser explodir, porque você vai fazer sucesso, ou explodir mesmo, porque tudo na sua vida vai ruir. É interessante também perceber que durante esses versos, Gambino e os dançarinos estão fazendo passos semelhantes ao da Guara Guara, uma dança tipicamente sul-africana que ficou mais conhecida por causa das apresentações da Rihanna. E a partir daqui, as coisas ficam muito mais interessantes. Tivemos um coral típico das igrejas de maioria negra cantando os versos. Conte para alguém. Vovó me disse, pegue o seu dinheiro, homem negro. Pegue o seu dinheiro, homem negro. O coro extremamente feliz passa a mensagem de que o povo negro precisa pegar o dinheiro que é seu por direito. Por tudo que a cultura negra fez, é hora de os negros receberem os frutos da música, do cinema e das artes quais sempre foram excluídos, mesmo sendo eles os maiores expoentes. A felicidade do coro não dura muito. Childish Gambino entra bastante feliz, mandando um break. A sua expressão mostra que ele mudou de ideia. Ele recebe uma AK-47 e fuzila o coro. E novamente, a arma recebe um tratamento especial. É guardada em um belo pano vermelho. Essa cena, mais que uma metáfora, é uma referência direta ao caso do massacre da igreja de Charleston. Um babaca de 21 anos chamado Dylann Roof invadiu uma igreja metodista na Carolina do Sul armado. Ele matou 9 pessoas e feriu uma. A igreja era conhecida por sua luta pelos direitos civis. Dylann gritava que eles eram estupradores e que tinham que ir embora do país. Em janeiro de 2017, ele foi a júri popular e foi condenado à morte. Agora só vai poder ser racista no colo do tio Lucifer. Um detalhe muito importante dessa cena no clipe é que logo depois do massacre, Gambino abandona o lugar contente e pulando. Ao fundo, vemos uma viatura policial vazia e parada. Logo em seguida, o caos retorna. A viatura vazia representa a ausência policial quando esse tipo de crime, motivado por racismo, acontece. Vamos para uma nova cena. E aqui, eu quero que você perceba uma coisa incrível da fotografia que eu não vi ninguém comentando. Bicho, olha a jogada perfeita de lente que o diretor usou. Eu não sou nenhum especialista, então eu não vou saber indicar exatamente que lente e que milimetragem foi utilizada. Mas assiste essa parte de novo e nota os detalhes. Sempre que o Gambino está mais próximo da câmera, a milimetragem da lente é maior, e ele também parece maior em relação ao fundo. Quando a imagem pega todo o ambiente, a milimetragem é menor e tudo parece mais proporcional. Isso fica mais evidente um pouco pra frente, nós já vamos chegar lá. Aqui a premissa se repete. Gambino e os jovens dançam e sorriem. Por quê? Porque eles estão se divertindo e porque é só isso que chama a nossa atenção. Ao fundo, o caos está generalizado. Uma multidão corre enfurecida. A polícia está ausente mais uma vez e uma viatura é vandalizada. Lá em cima, um homem comete suicídio. Não tem nada de divertido. Não tem motivo para dançar e sorrir. A câmera segue e vemos um grupo de jovens acompanhando tudo. Todo aquele caos. Atrás deles, vemos uma luz vermelha indicando que algo ali perto está pegando fogo. Se não saírem dali, eles provavelmente vão morrer queimados ou algo pior devido a toda a confusão. Eles têm celulares nas mãos, um instrumento que podia estar registrando tudo aquilo. Mas conforme a dança, a falsa alegria se move, eles seguem com suas câmeras.
Aqui, o celular é mostrado como um instrumento de alienação da juventude, quando ele tem tudo para ser um instrumento de revolução. Gambino diz em seus versos: "Isso é um celular, isso é uma ferramenta. Na minha Kodak. Ah, eu sei disso." Eu vi um pessoal por aí falando que na verdade isso é uma referência a um caso que aconteceu em março desse ano, em que policiais americanos assassinaram a tiros Stephon Clark, um homem negro. Os policiais alegaram tê-lo visto armado em seu jardim. Clark estava apenas com seu iPhone. É um caso triste, mas eu acho que não tem nada a ver com essa parte do clipe não. De qualquer forma, eu deixei aí. Logo depois, vemos o grupo dançar, enquanto ao fundo um carro é visto em chamas. Novamente, a outra viatura abandonada. E então, um cavalo branco passa ao fundo. O cavaleiro tem um capuz negro cobrindo o rosto. É aqui que eu vou discordar do que toda a internet está falando, de que esse cavalo representa um dos cavaleiros do Apocalipse. Eu vi o pessoal falando que o cavalo pálido representaria a morte, e isso tá errado. O cavalo que representa a morte em Apocalipse é descrito com a cor baia. E o que é isso? Baio é algo amarelo esverdeado, com cor de cadáver, o que faz todo sentido para um cavalo que representa a morte. O cavalo branco é o que traz a falsa paz. O seu cavaleiro é o anticristo. Até entraria no contexto, já que o clipe fala sobre isso, a falsa paz, mas tem um detalhe importante. Esse cavaleiro carrega um arco. No clipe, o cavaleiro usa apenas um capuz negro, que me lembra um pouco os primórdios dos capuzes utilizados pelo Ku Klux Klan. Mas essa é uma daquelas partes que, como eu disse, são extremamente interpretativas. Essas cenas acontecem durante os seguintes versos: Honey bands, honey bands, honey bands. Contrabands, contrabands, contrabands. Band é uma gíria para $1.000, ou seja, 100 bands seriam $100.000. Ele faz referência a uma quantia enorme de dinheiro para em seguida dizer contrabando, contrabando, contrabando. Nos versos seguintes é dito: eu tenho os meus contatos em Oaxaca. Oaxaca é uma cidade do México conhecida por ser o lar de vários cartéis de droga. E então ele diz: eles vão te encontrar tipo bloca. Bloca é uma onomatopeia que tenta imitar o som do golpe de uma arma. O som foi imortalizado pelo rapper Notorious Big na música Gimme the Loot. Mais ou menos aos 2 minutos e 37 do clipe, se liga como a câmera vai se aproximando, mas o fundo permanece do mesmo tamanho enquanto o diretor aumenta a lente. Sabe aquilo que eu falei das lentes? Genial. A canção encerra sua segunda parte e de repente somos atingidos por uma estranha calmaria. Os manifestantes somem, o fogo, os carros, os dançarinos, tudo desaparece. E agora resta apenas Gambino. Ele acende um cigarro de maconha e vai embora fumando como se nada tivesse acontecido. Na cena seguinte, Gambino sobe em um carro, joga seu cigarro fora e começa a dançar. O sample que ouvimos não é a única referência ao James Brown. Os passos de dança que ele faz no teto do carro são tirados diretamente das coreografias do rei do funk. O homem que inicialmente tinha sido morto permanece vivo, tocando. O final do clipe fala sobre resistência e que provavelmente a SZA vai participar de alguma música no futuro. A última imagem que temos de Childish Gambino é ele correndo em um ambiente sombrio. Ele parece estar desesperado enquanto é perseguido por uma multidão branca, no maior estilo Get Out. Uma alegoria a respeito de que mesmo durante todo o clipe, ele, como negro, tenha jogado do lado de lá, representando a América, o final é esse. O grupo ao qual ele acreditou fazer parte o persegue, porque afinal de contas, ele sempre será mais um negro. Depois desse vídeo enorme, acho que é isso. Gostou? Não gostou? Manda esse vídeo para aquele seu amigo para vocês debaterem o que vocês acharam das simbologias do clipe. Aliás, deixa aí nos comentários o que você achou e se inscreve no canal para histórias de terror, casos bizarros e mistérios da internet. Fui!